Gente, tem essa questão aqui de estequiometria que caiu no Enem 2020. Fala o seguinte: o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero, né, de poluentes. Podemos comparar podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, ele vem colocar a massa do carbono, a massa molar, para os dois tipos de carros, a combustão e elétrico, né? Então falou que pode comparar a emissão de CO2 para esses dois tipos de veículos, veículo a combustão e veículo elétrico. Beleza. Os veículos tradicionais a combustão são movidos a etanol, vai colocar massa molada etanol. Emitem uma média de 2,6 mols de CO2 por quilômetro rodado. Os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mols de CO2 por quilômetro rodado, não é? Então, o que é que ele falou até agora, não é? Falou que o veículo a combustão emite 2,6 mols de CO2 a cada quilômetro rodado e o elétrico 0,45 mols de CO2, né? Beleza, tranquilo. Tem outra informação aqui, é uma ressalva que ele faz entre parênteses, ele diz, considerando as emissões na geração e transmissão de eletricidade, né? Por que isso? Porque o veículo é elétrico, não é? Como é que um veículo elétrico vai emitir CO2 se é um produto da combustão, né? Do próprio etanol, nesse caso aqui, não é isso? Então, como é que vai emitir CO2? Aí ele fala que é para a gente considerar que essa emissão de 0,45 mols de CO2 é em função, né, considerando que foi durante a geração e a transmissão de energia, né, de corrente elétrica. É para levar isso em consideração. Beleza. Aí vem a reação de combustão do etanol, pode ser representada pela equação, né? Tá aqui o etanolzinho, como é a reação de combustão, né? Reage com oxigênio, com O2 para produzir dióxido de carbono e água. Beleza. Vem. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e o outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros, ok? Então, lá em cima ele falou a produção de dióxido de carbono do veículo, tanto do veículo elétrico como do veículo a combustão, a cada quilômetro, né? A combustão foram 2,6 mols de CO2 por quilômetro rodado e o elétrico foi 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. E ele pede para a gente analisar, no caso, ele fazendo um trajeto de 1.000 quilômetros. Beleza, vamos lá. Se a gente sabe de 1 quilômetro, né? Fazer de 1.000 é só a proporção ou a regra de 3, né? Continuando. A quantidade equivalente de etanol, ele quer saber a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico. Nesse trajeto é mais próxima de. Perceba que ele pergunta a quantidade de etanol, tá? E os dados que ele fornece foi de CO2. Então, se a gente sabe a quantidade que foi produzido, então tem como, por estequiometria, a gente tem como saber, né, quanto que foi consumido para poder produzir isso tudo, não é? Beleza? Então essa que é a ideia, tá? Então a gente vai por parte e vamos logo calcular o quanto que foi produzido em 1.000 quilômetros de CO2, porque ele fornece para a gente em 1 quilômetro, essa é a referência que ele dá, né? Então, começando aqui com o carro, eu vou dar um zoom aqui para a gente ganhar espaço, tá? Para o carro elétrico,
chamado CE, ele fala que são 2,6 mols de CO2 a cada quilômetro rodado. E aí a gente vai descobrir, e para 1.000 quilômetros, vão ser quanto emitido? Ó, são 2,6 mols de CO2 a cada 1 quilômetro. Mas a análise é para 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros, né? Aí são quanto de CO2 que foram emitidos? Vai ficar 1.000 vezes 2,6, né? Que dá 2.600 mols de CO2 que foram emitidos. Beleza? Aí agora a gente vai fazer para o carro. Vamos mudar aqui de cor. Para o... Epa, esse aqui é o carro a combustão. Desculpa aí, gente. Viajei aqui na maionese. Coloquei carro elétrico. Carro a combustão. Veículo. Vamos chamar de veículo a combustão, VC. E veículo elétrico, VE. Beleza? Ok, aí no caso do elétrico foram 0,45 mols, né? Lembra? 0,45 mols de CO2 que foram emitidos a cada quilômetro rodado. Só que a gente quer saber 1.000 quilômetros. Quanto de CO2 que foi emitido? Então vai ficar 1.000 vezes 0,45 que dá 450, né? Mols de CO2. Isso aqui no veículo elétrico. Perfeito. Massa. Ok. A gente vai resolvendo, mas não pode perder o comando da questão de vista. Ele quer saber a quantidade de etanol que foi economizada pelo veículo elétrico. Então, agora o próximo passo é o quê? Para eu gerar, para eu emitir essa quantidade toda de CO2, né, a cada 1.000 quilômetros, eu tenho que saber agora a quantidade de etanol que foi consumido para gerar isso tudo, não é? Porque o nosso norte, o nosso objetivo é determinar a massa de etanol economizada, né? Para saber a economizada, inclusive a gente vai ter que comparar, no caso, a massa de etanol que foi consumida no veículo a combustão e a massa de etanol que foi consumida no veículo elétrico, né? Aí calcula a diferença dos dois e a gente vai saber o quanto que foi economizado. Ok, seguindo agora para o etanol. A gente calcula primeiro em termos de mol, né? Fica muito mais fácil. Vou dar um zoom aqui de novo, ó. Para o carro, para o veículo a combustão, chamando de VC, no caso, 1 mol, né, de etanol foi consumido, reagiu, né, para produzir 2 mols de CO2. Beleza. Só que no caso foram produzidos quanto de CO2 nessa viagem de 1.000 quilômetros? 2.600 mols. E aí a gente vai saber o quanto em número de mols que foi consumido, né? Foram 2.600 mols de CO2 que foram produzidos, e aqui para descobrir o quanto que foi consumido, chamando de X mesmo, né? Aí meios pelos extremos, não é isso? Aí vai dar quanto? Vou calcular aqui embaixo, continuando. Vai ficar o quê? Vai ficar X igual a 2.600 dividido por 2, né? Vai ser 1.300 mols de etanol que foram consumidos. Pronto, belezinha, aqui já dá para a gente entender. Perfeito. Esse foi no caso do veículo a combustão.
Agora a gente faz o mesmo cálculo para o veículo elétrico. E aí calcula a diferença dos dois. Aí essa diferença vai dar justamente a economia, né? A gente já vai levar em consideração, né, que no caso do carro elétrico, ele consome menos etanol, né? Até porque ele produz menos CO2. Fazendo aqui em cima para o veículo elétrico, veículo elétrico. Mesma coisa, um mol de etanol produzem 2 mols, né, de CO2. Mas no caso foram produzidos em 1.000 km 450 mols de CO2. 450 mols de CO2. Aí quanto que isso aqui foi produzido, foi consumido? Quanto de etanol? Meios pelos extremos, mesma coisa. Então vai ficar 2x igual a 450, x 450 dividido por 2 vai dar 225, não é? Mols de etanol consumidos, né? Beleza, ok. E agora para saber o quanto de etanol que foi economizado, né? Tá, escrevendo aqui, ó, quanto de etanol economizado. 2 pontos, não é? Se no caso do veículo a combustão foram consumidos 1.300 e no veículo elétrico foram consumidos 225, economizados foram 1.075, né? Mols de etanol economizados. Uma graça essa questão, né? Beleza. Já sabemos em números de mols o quanto que foi economizado. A pergunta é em massa, né? Em quilograma. Então é só multiplicar pela massa molar do etanol, né? A massa molar do etanol é 40, ó. Massa molar do etanol 46 gramas por mol, né? Então logo vai ficar assim. São 46 gramas por mol a cada 1 mol. Beleza. Só que a gente tem 1.075 mols de etanol. Será equivalente a quanto? Fica X é igual a 46 vezes 1.075 dá 49.450 gramas, né, de etanol. Ok, passando para quilo, né? Passando para quilo é só dividir por 1.000, vai dar 49,45 quilogramas, né, de etanol economizado, ok. Economizado. Tá. 49,45 é o valor mais próximo, né? 50 quilogramas, é isso. Valeu.